E nós queremos aqui, irmãos, deixar uma palavra bíblica com a igreja, características de uma igreja saudável. E eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42, indo até o versículo 47. Atos 2, 42, 47. Características de uma igreja saudável. Os irmãos que caminham conosco aqui, são membros da igreja, sabem que esse tema aqui seria um tema de um culto pela manhã, que nós chamamos o culto doutrinário, né? Mas nós estamos no mês de festa. Então, quando eu não pregarei no próximo domingo, e nesse final de semana, que teremos o pastor Joel, da PIB do Recife, quero deixar essa palavra com a igreja, além de outra que já tenho ministrado, outras que tenho ministrado durante esse mês. Atos 2, 42 a 47, eu leio ao meio da revista atualizada. Diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Amém. 45 diante. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Graças a Deus. Irmãos, pela leitura feita, aqui nós temos uma igreja que tem sido chamada de igreja modelo, e de fato ela é, embora era uma igreja que não era perfeita, mas era uma igreja que nós podemos chamar de uma igreja saudável. Era uma igreja que tinha suas implicações, a igreja de Jerusalém, mas era uma igreja que, de fato, ali vai nascer a marcha do cristianismo. E essa igreja, ela se reunia, irmãos, no templo e de casa em casa. Ela tinha o aspecto cultico, como nós chamamos, no templo. Esse templo era o templo lá de Jerusalém, construído por Herodes, né? Porque não era dado ainda à igreja o fato de construir os seus próprios templos. Isso só vem depois, né, cerca de 3 séculos após, ainda no Império Romano, que os cristãos poderão construir, não é, templos próprios. Mas também essa igreja, ela congregava, ela cultuava de casa em casa. Nós, irmãos, entendemos também que essa igreja ela tinha um profundo compromisso com a doutrina e também tinha uma celebração festiva. Ela tinha um compromisso com a palavra, não é? A doutrina dos apóstolos, nós vamos ver, é a palavra de Deus, é a Escritura, é a Bíblia Sagrada. Era profundamente engajada em ação social, no aspecto horizontal, não é? Ela fazia com que os irmãos mais necessitados fossem supridos, não é? De alguma maneira, em suas carências, em suas necessidades, mas também essa igreja, ela orava, e ela tinha um compromisso na sua verticalidade. Na sua horizontalidade, ela abraçava os irmãos, ela cuidava, como nós vimos hoje pela manhã, uns dos outros, principalmente daqueles mais necessitados. E na sua verticalidade, essa igreja, ela orava, ela tinha uma comunhão em oração com Deus, com Cristo Jesus, Senhor da igreja. Ela não apenas evangelizava, mas ela também fazia discípulos, porque evangelizar é importante, mas a evangelização não para aí. É preciso fazer discípulos, como Jesus disse lá em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. E essa igreja, ela tinha grande comunhão dentro dos muros, né, dos seus cultos, das suas reuniões, do seu aspecto de glorificar a Deus, seja em casa, seja no templo, mas ela também contava com a simpatia, ela contava com a admiração daquela comunidade ali em Jerusalém. Então esse é o perfil, essas são as características que nós temos nessa igreja, e agora cabe a mim apenas só destacar
pelo menos as que temos aqui nesses versículos que lemos. E uma primeira delas, nós percebemos que essa igreja, irmãos, ela tinha uma firmeza doutrinária. Era uma igreja que observava o que é dito no texto, a doutrina dos apóstolos, né? Que ela tinha uma doutrina, um arcabouço doutrinário como nós temos hoje. Nós temos batistas e igrejas históricas, igrejas evangélicas cristãs, elas têm a sua declaração doutrinária, a sua confissão doutrinária. E nós percebemos então que essa firmeza doutrinária é a permanência na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos não foi inventada pelos apóstolos, foi dada por Cristo Jesus. Aqueles homens, eles conviveram com Cristo durante 3 anos de suas vidas, intensamente. Então, eles receberam ensinamentos de Cristo Jesus, por isso que nós temos os relatos nos evangelhos. Essa igreja, ao longo da história, nós percebemos, irmãos, que desde lá de Jerusalém, houve desvios doutrinários em relação à história da igreja, ou na história da igreja. Na Idade Média mesmo, nós tivemos, irmãos, as heresias que surgiram, as indulgências, a compra de salvação e tantas outras práticas, condutas que reinavam naquele tempo e que elas foram danosas à igreja, porque nós percebemos o desvio, as heresias que surgiram e elas tinham o cunho de veracidade quando não era. E percebemos também que esse movimento liberal que houve na igreja, já posterior, não é? E colocava a razão acima da revelação, quando surgiu ali, mais precisamente no século XIX, onde alguns segmentos da ciência se empenhavam para ter a sua aprovação como o aspecto científico de poder desmistificar, demitizar, tirar tudo quanto era, vamos dizer, mítico e espiritual, para que a razão imperasse. E nós percebemos então, irmãos, que embora o termo liberalismo vem com outras conotações em outras ciências, mas para a teologia, o liberalismo retira todo o aspecto de revelação da Escritura. Tanto é que alguns milagres feitos, que nós temos relatos de milagres nas Escrituras, eles são procurados se explicar da forma da razão, cientificamente. Então, assim, mas nós sabemos que isso foi influência de um desvio herético na igreja. O movimento também neopentecostal, porque o movimento pentecostal, ele é histórico, não é? O movimento, as igrejas pentecostais hoje que temos, elas são históricas, elas já são centenárias, mas o neopentecostalismo, e todo neo tem a sua razão de ser, porque quando de fato vem trazendo novidades, não é? Vem trazendo algo como se fosse algo novo, uma invenção da roda no aspecto teológico, bíblico-teológico, se despreza às vezes tudo quanto já se creu e já se afirmou, e nós caminhamos historicamente, mas quando vem esse neopentecostalismo, e hoje nós temos segmentos religiosos assim, a experiência é colocada acima das Escrituras, acima da revelação. Então, irmãos, essa firmeza doutrinária nós precisamos, como igreja, manter hoje. Nós precisamos manter de tal forma que nós não negociemos a firmeza doutrinária, a fé que abraçamos, porque isso não é tradição, não, nem traducionalismo, muito menos, mas é firmeza doutrinária, é saber o que nós cremos e lutarmos pelo o que cremos. Uma igreja fiel e saudável, irmãos, não pode negociar a palavra, não pode negociar a palavra. Uma igreja, irmãos, que é aberta ao erro doutrinário, desvia o povo dos retos caminhos de Deus. E nós, então, entendemos que nós devemos ser pacientes, sim. Ser pacientes e tolerantes com alguns, que inclusive nós percebemos o desejo de trazer algo novo, uma novidade, não é? No Evangelho, quando o Evangelho, na realidade, é uma novidade de vida, mas não há interesse algum daquele
do Evangelho de Cristo Jesus, de se trazer algo novo constantemente, porque é aquilo que era antigo desde lá e que é renovado, é atualizado em nossa vida, tem efeito em nossa vida sempre. Mas nós entendemos, irmãos, que nós devemos ser pacientes e tolerantes, mas nunca ao preço de comprometermos o ensino claro do Evangelho. Nós precisamos, irmãos, ser zelosos em relação à doutrina. Eu estava falando quinta-feira atrasada aqui no culto, dizendo que quando a gente ouve uma heresia, crente que sabe Bíblia, que conhece Bíblia, deve conhecer, quando ele ouve algo que destoa totalmente, chega, dói o ouvido, irmãos, e dói o coração, e dói a alma, e nós percebemos, aí tem algo errado. Aí tem algo errado. Quando o ensino vem, às vezes vem bonito, às vezes pode vir na voz de um grande orador, às vezes pode vir até revestido de algo que parece verdade, mas não é, porque nós conhecemos, nós sabemos o que é a sã doutrina. Então, uma igreja saudável tem essa primeira característica, firmeza doutrinária. Firmeza doutrinária. Passam-se os tempos. Não são usos e costumes. Os costumes, eles mudam de acordo com o tempo. Mas a doutrina não. A doutrina cristã, ela serve aqui e serve em qualquer outra parte do mundo. E ela independe do tempo. Ela pode varar os séculos, mas a doutrina de Cristo, percebemos nós, ela permanece. Mas há uma segunda característica, irmãos, é que perseverança na oração. Essa igreja, ela perseverava na oração. A igreja de Jerusalém não apenas possuía uma boa teologia da oração, porque é bom, porque já ouvimos mais antes, hoje não tanto, mas quando se falava em teologia, não, da teologia, a teologia é a teologia bíblica que nós abraçamos. É o estudo sistemático das Escrituras. Então, quando temos uma teologia boa de oração, quando olhamos para a Bíblia e tiramos da Bíblia Sagrada os princípios em relação à oração, nós sabemos que temos uma boa teologia, porque é uma teologia bíblica, pautada na Bíblia. Agora, ter uma boa teologia é bom, irmãos, mas de fato nós precisamos, além de ter uma boa teologia, nós precisamos orar de verdade. É bom falar sobre oração, é bom pregar, é importante pregar sobre oração, mas mais ainda importante do que pregar sobre oração é orar, porque nós estamos então crendo e praticando. Efetivamente devemos orar, e hoje é uma luta para nós, individualmente e até em grupo. Essa igreja dependia mais de Deus do que dos seus próprios recursos. Era uma igreja que orava. Haviam as necessidades, haviam as lutas, haviam as perseguições naquele tempo, mas era uma igreja que intercedia, era uma igreja que clamava, era uma igreja que orava. A igreja hoje, irmãos, precisa orar. E pode ser que alguém diz, mas qual é a importância da oração, pastor? No mundo em que a gente hoje tem tanta tecnologia, qual a importância da oração? E às vezes até argumentos plausíveis do ponto de vista humano. Para que orar se Deus já sabe de tudo? Para que orar porque se a vontade de Deus vai imperar, vai sempre ser realizada, porque é a vontade de Deus? Para que clamarmos? E nós sabemos que nós oramos e não oramos em vão. Irmãos, quando a igreja ora, nós temos a condição de quebrar cadeias, resistências, muros são quebrados, espiritualmente falando de vidas são transformadas. Nós vivemos um evangelho genuíno e não de falácia, quando a igreja ora. Mas há uma terceira característica em relação a essa igreja, que passa para nós. Ela tratava o pecado com seriedade. Uma igreja saudável trata o pecado com seriedade. Eu sei que hoje falar de pecado, não é? E é bom que se faça uma diferença entre erro do ponto de vista humano e pecado do ponto de vista bíblico e teológico. Erro do ponto de vista humano, ele não tem um alcance dentro do que nós chamamos da esfera do pecado. Foi uma falha que eu tive, vou ter prejuízo, mas necessariamente nem todo erro humano é pecado. Mas há erros humanos que eles são enquadrados perfeitamente, lamentavelmente, como pecado. Porque pecado é tudo aquilo que faço
ou que falo, ou a minha conduta que vai e desvia do alvo que Deus planejou, que Deus estabeleceu, para que ali eu pudesse alcançar. Por isso que lá antigamente, quando o arqueiro errava o alvo naquela disputa do arco e flecha, alguém dizia lá, o árbitro dizia que ele tinha cometido um pecado, pecatus. Por quê? Porque ele errou o alvo, ele não acertou o alvo. E nós percebemos então que é uma igreja saudável, ela trata o pecado com seriedade, porque pecado é doença do ponto de vista espiritual. Meus irmãos, pelo amor de Cristo Jesus, porque quando estamos enfermos, doentes, nós procuramos logo médico, nós procuramos ver o que é, nós procuramos ter um diagnóstico. E porque quando as questões são de ordem espiritual e nós percebemos que algo está errado, nós ficamos protelando para tratar esse pecado com seriedade. Havia temor de Deus na igreja, irmãos, o versículo 43 diz assim: nada arruína mais depressa a vida espiritual de uma igreja do que permitir que os pecados dos seus membros permaneçam sem ser tratados como deveriam. Cada crente precisa observar isso. Cada cristão, cada membro de igreja que é salvo, precisa estar colocando diante de Deus: Senhor, como está o meu coração? Como estou servindo? Com qual intenção? Porque pode ser que no andar da jornada cristã, irmãos, nós possamos perceber que existe pecado em nós. Nossos pecados ocultos, escondidos, não confessados, não arrependidos, nunca restaurados e abandonados, constituem um tropeço espiritual que traz enfermidade à igreja. Traz enfermidade à igreja. Pode ser que ninguém saiba do que você tem feito. Olha como a coisa é séria. Mas se mesmo ocultamente você faz parte do corpo de Cristo e está em pecado, essa igreja aqui está sendo enferma. Ela está sendo atingida porque nós somos um corpo só. E digo mais, é bom que se arrependa, ou que nós nos arrependamos em tempo. Porque pecado não fica às escondidas. Naturalmente, ele brota, ele jorra. Às vezes como um câncer, ele explode, ele nasce, e brota, e se expande, e traz escândalo. Por isso que cada um de nós aqui, é necessário sondarmos o nosso, pedir a Deus que sonde o nosso coração, e poder, cada um também, observar a nossa conduta. Uma igreja saudável trata o pecado com seriedade, irmãos. Mas há uma outra característica, é que essa igreja saudável também tem a presença da intervenção extraordinária de Deus. Uma presença da intervenção extraordinária de Deus. É o que nós chamamos de milagre. O versículo 43 diz que muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Prodígios e sinais. A manifestação extraordinária de Deus estava presente na vida da igreja. Então nós cremos que o Deus que atuou lá no passado, Ele faz milagres hoje. Mesmo que nós também chegamos à conclusão de que milagre não é marketing para a igreja. Que Deus faz milagre e opera prodígios quando Ele quer, onde quer, a quem quer, como quer. Mas nós cremos que acontece. E entendemos, irmãos, que hoje há dois extremos na igreja. Aqueles que negam os milagres, negam cabalmente. Não, isso foi lá no passado, não acontece hoje. Eu reitero, nós respeitamos muito, e ai de nós, as ciências médicas são fundamentais e outras ciências, atreladas a ela, que trazem saúde, são ferramentas nas mãos dos homens para trazer saúde. Nós temos médicos aqui, nós temos irmãos profissionais de área de saúde, sabem disso. E nós sabemos também. Mas quando Deus decide, meus queridos, operar milagres, Ele faz de forma cabal.
Ele faz completamente, ele não pede permissão. E ele faz de forma extraordinária. Extraordinária. Há anos atrás, eu fui operado de hernia discal. Dores enormes, os irmãos sabem disso mais tempo aqui. E recebi muita gente daqui da igreja. Pastor Jabes, Emília sabe disso. Não descia ali, aqui a São Cristóvão, sem passar lá em casa. Naquele tempo morava ali na Porto da Folha, né? E uma das vezes você foi com ele lá. Orava e tudo. Recebi irmãos queridos aqui, oravam. Cura, Senhor, cura teu servo, cura teu servo. E eu pedi muito. Eu digo, Senhor, eu estou aguentando essas dores, não. Irmãos, dói, viu? Dói bonito. Dói em pé, deitado, sentado, em qualquer posição. E pedi muito a Deus. Eu disse, Senhor, me cura. Ô, Senhor, eu quero jogar ainda, na época era pastor de jovens, eu quero jogar bola ainda com os meninos, com os jovens. Eu quero jogar, Senhor, me cura. Não curou. Outros irmãos curaram, foram curados. Eu conheço gente que foi curado. Mas curado mesmo, não foi assim um macho, acho que foi. Não, foi mesmo. Deus não me concedeu cura, mas nem por isso eu deixei de crer que Ele é todo poderoso para fazer infinitamente mais. Porque quando Deus não cura, grave bem isso, você que está buscando cura, a todo custo. Quando Deus não cura, quando Deus não opera o milagre em nossa vida, Ele dá graça. Assim foi com o apóstolo Paulo. Orei 3 vezes, e 3 vezes eu já disse para alguns irmãos aqui, quando o judeu diz 3, não é 3 apenas. Paulo orou muitas vezes, 3 é um número significativo na Bíblia. Ele orou mais vezes, Senhor, tira de mim esse espinho na carne, cura-me, Senhor. Porque Satanás muitas vezes vem e me esbofeteia, dizendo, olha aí o servo de Deus, olha aí o grande apóstolo como está, limitado agora, olha aí o crente agora como está, diante dessa situação limitada. Cura-me, Senhor. E aí os irmãos sabem de cor e salteado que o Senhor Jesus Cristo respondeu a ele, Paulo, a minha graça te basta. Quando Deus não cura, Ele concede graça, mas quando Ele quer curar, ninguém pede. Ninguém. Por isso que muitos sinais e prodígios eram feitos por Deus através dos apóstolos. Então hoje, irmãos, há 2 extremos, os que de fato negam os milagres, mas também aqueles que inventam os milagres. Inventam milagres. Internet hoje tem coisa que a gente vê e a gente diz, meu Deus. Não é que tem situações, irmãos, que nós percebemos que querem inventar milagres? Hoje você vai ser curado, porque o Senhor Jesus está aqui, e isso e aquilo, vai ter cura disso, daquilo, e depois não teve cura nenhuma, porque quem faz a cura não é o homem, não é a igreja, não é o pastor, não é o bispo, não é o crente que faz a agenda de Deus para curar. Porque quando Ele quer curar, Ele faz. E faz independentemente das nossas ações. Presença da intervenção extraordinária de Deus faz com que uma igreja seja saudável. Saudável. Nós cremos, irmãos. Nós cremos em milagres. Cremos. Não o visualizamos todos os dias, não, porque como é milagre, é algo pontual e extraordinário mesmo. São quebras de regras que o próprio Deus criou. Quebra de leis, para acontecer milagre, eu costumo dizer que Deus faz com que leis que Ele criou sejam quebradas, porque senão não é milagre. Mas aí nós vamos, irmãos, perceber que há uma última característica nessa igreja saudável, que é o impacto na sociedade. Uma igreja saudável, ela traz impacto positivo para a sociedade. E o versículo 47 diz que toda aquela igreja ali em Jerusalém, ela contava com a simpatia do povo, ou seja, com a admiração. As pessoas olhavam e diziam, mas que povo é esse? Um povo diferente? É um povo que não é... É um povo que eles têm uma forma de ser, de clamar, de viverem. E isso trazia alegria à comunidade, admiração. A igreja era comprometida, irmãos, com a verdade, e nós percebemos que não havia nenhum legalismo nela enquanto a isso.
A igreja era santa e procurava ser santa porque era composta de crentes santificados, mas ela não era farisaica ou santarrona, como eu usei o termo hoje pela manhã, porque pela ação soberana de Deus, essa igreja experimentava um crescimento também numérico e diário. Crescimento numérico e diário. Os chamados irmãos, os programas de crescimento da igreja e afins, não é? Nós lemos até, tiramos aquilo que é bom, mas nós percebemos claramente que quem faz com que a igreja cresça é o Senhor Jesus. É Deus quem faz com que a igreja ela seja acrescida. Cabe à igreja fazer a sua missão, cumprir a sua missão, que é viver o Evangelho, não apenas pregar o Evangelho, mas viver o Evangelho. Porque o crescimento vem diariamente e constantemente. E nós temos hoje, irmãos, dois extremos, que é o extremo do medo do crescimento, da numerofobia, né? Igrejas que muitas vezes elas ficam perguntando como nós vamos fazer, porque está chegando gente, está vindo gente, e aí se tem aquela ideia de que a igreja ela não deve crescer. É algo maluco, porque o que é crescimento natural da igreja, que Deus faz, acontece. Como os nossos filhos e como a gente. Ninguém os fica mandando para que eles cresçam. Naturalmente vão crescendo. Aquela menina que você botava no colo, vá botar agora. Aquele menino que você amamentou e pegou no colo, vá pegar agora. Cresceram e cresceram. Naturalmente assim é a igreja saudável. Ela não incha. Porque tem igreja aí, irmãos, inchando. E assim, vez por outra, pastor, se eu pudesse, eu ficava surdo, irmãos, para não escutar algumas coisas. Porque às vezes as propostas vêm para dizer, vamos fazer a mesma coisa, para encher também. E aí confundimos o crescimento numérico com aquilo que é um crescimento saudável, o crescimento numérico desordenado. Irmãos, impacto na sociedade vem de uma igreja que vive o Evangelho. O nosso desejo, irmãos, é que nós possamos impactar a cidade de Aracaju. Cada dia ela está crescendo, não é? Alguns lugares nós não entramos mais, porque são condomínios fechados, só se entra com a sua permissão. Se você não permitir, quem é que vai entrar lá? Então, nós precisamos entender que o impacto na sociedade, ele é vivenciado, ele é alcançado quando cada crente vivencia plenamente o Evangelho de Cristo. Naturalmente. Nem precisa botar força nisso, faixa na testa. Nada disso. Com a sua vida, você vai impactar o ambiente que você se encontra. Sem ser aquele crente grudento. Porque às vezes tem gente que pensa que tem que estar falando de Cristo toda hora. Está todo o tempo. Eu sei que existe alguns que são assim mesmo. Mas às vezes no silêncio. Às vezes na conduta. Porque tem gente que está lendo a vida da gente. Ou você acha que você não é inspecionado, visto, quando você sai e entra do seu apartamento, quando você sai e entra de sua casa? Nós somos vistos, nós somos olhados. E quando nós vivemos o Evangelho natural de Cristo Jesus, nós impactamos vidas. Que a igreja do Senhor, nessa noite, a primeira igreja, os membros dela, todos nós aqui, possamos procurarmos ser uma igreja saudável. Uma igreja não perfeita, porque não tem, tá certo? Tire da sua mente, em nome de Jesus, uma igreja perfeita. Não tem. Pastor perfeito? Não tem. Mas tem uma igreja saudável. Uma igreja que Jesus Cristo tem trabalhado, lapidado a cada dia. Amém, meus irmãos? Nós vamos, nesse momento, orar. Pedir ao Senhor justamente isso que nós pregamos. Senhor, dá-nos saúde enquanto igreja. Que não sejamos uma igreja enferma, mas sejamos uma igreja saudável, para a Tua honra e para
para a tua glória. Oremos, Senhor Deus, nessa noite. Nós agradecemos porque foi pago um alto preço. Um preço, Senhor, imensurável, o preço da tua vida. E nós te agradecemos porque, como igreja, nós temos, ó Deus, nos empenhado. Ainda não chegamos lá, não alcançamos. Mas nós estamos no alvo, a busca do alvo, para que tenhamos características de uma igreja saudável. Ó Deus, ajuda-nos, para que possamos, ó Deus, entender que, através destas características, o Senhor é glorificado em nossas vidas. E nós impactamos vidas para a tua glória e para a tua honra. Ó Deus, muito obrigado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.